Em Vingadores Ultimato, nossos heróis favoritos usaram todas as suas forças e deram tudo de si para derrotar o Titã Louco, bem, exceto Tony Stark. Sim, ele fez o último sacrifício para salvar o dia, mas é possível que isso não fosse necessário se ele não tivesse esquecido uma fantástica peça tecnológica e a tivesse usado nessa batalha real. Vimos muitos heróis ressurgirem após serem derrotados, mas onde estava talvez o mais poderoso Vingador de todos, EDITH? Fomos apresentados a EDITH pela primeira vez em Homem-Aranha Longe de Casa, que foi nossa primeira vista do MCU pós-Vingadores Ultimato. Era um mundo sem o amado herói Tony Stark, mas o Homem de Ferro deixou um legado na forma de Peter Parker e um elegante par de óculos. Hello, Peter. I am Edith, Tony Stark's augmented reality security and defense system. Você sabe, alguém, não me lembro quem, disse uma vez: Remember, with great power comes great responsibility. Peter Parker precisa se esforçar para ser mais responsável, porque assim que conseguiu aqueles óculos, ele quase aniquilou um ônibus inteiro com seus colegas de classe. Opa! EDITH é. Bem, vou deixá-la se apresentar. Even dead, I'm the hero. Tony loved his acronyms. Ela é um sistema de realidade aumentada e defesa projetado por Tony Stark que pode acessar a rede global de satélites da Stark Industries. Basicamente, ela é uma inteligência artificial muito útil que pode ordenar a descida de uma quantidade enorme de drones a qualquer momento, o que seria útil desde que ninguém os entregasse voluntariamente para um vilão. Mas quem seria irresponsável assim? Embora Peter tenha mesmo aprendido um pouco com EDITH, seu criador, Tony Stark, teria sido capaz de manejar os óculos com muito mais eficácia. E por que ele não fez isso então? Pode-se dizer que Tony criou EDITH em algum ponto durante Vingadores Ultimato, provavelmente durante o salto no tempo de 5 anos. Ele parecia muito ocupado em descobrir a viagem no tempo, já que se reuniu com os Vingadores e sabemos que ele estava inventando durante seu tempo ocioso, já que fez um traje para Pepper Potts. Então, se ele tinha EDITH antes do confronto final com Thanos, por que os óculos não entraram em ação? Essa era a grande batalha, e Tony claramente sabia disso, já que ele preparou um holograma com uma mensagem dele próprio, para caso algo desse errado. Cara, ele adora ter a última palavra. Uma resposta óbvia para por que Tony não usou o EDITH durante o Ultimato é porque eles queriam usá-lo como um dispositivo de enredo em Longe de Casa. Mas ao invés de implicarmos com isso, vamos dar uma olhada em algumas explicações dentro do universo de por que as coisas funcionaram dessa maneira, porque elas são muito mais convincentes do que você pode imaginar. Em Homem-Aranha Longe de Casa, Mistério foi capaz de usar EDITH para ordenar um massivo ataque de drones que causou uma tonelada de danos e caos que nosso amigo Homem-Aranha teve que lidar. Não foi fácil, e derrubar os drones um a um não era realmente uma opção. Peter teve que rastrear a fonte e recuperar os óculos para colocar um fim ao caos, e ele não escapou ileso dessa aventura. Acredite em mim, não estou dizendo que EDITH não seja poderoso, mas vou dizer que provavelmente não seria a virada de jogo que muitos imaginavam em Ultimato. Mesmo que ele seja muito fraco em comparação com seu homólogo de quadrinhos, Thanos ainda era um dos personagens mais poderosos do MCU. Nós vimos heróis como o incrível Hulk e Thor irem contra ele, sem conseguir derrotá-lo, mesmo quando ele não tinha todas as joias do infinito à sua disposição. Quando em 2014 Thanos apareceu durante o Ultimato e os Vingadores foram forçados a enfrentá-lo, não foi exatamente uma batalha fácil, apesar do fato de que os heróis tinham os números a seu favor. Thanos é tão forte que parece que nem sentiria os danos que EDITH deveria causar nele. Afinal, o Homem-Aranha foi capaz de derrotar Mistério, que tinha EDITH e suas próprias ilusões a seu favor. Então não parece loucura sugerir que Thanos poderia ter conquistado os drones se eles fossem convocados. As coisas ficaram muito mais complexas nessa luta quando os aliados de Thanos e dos Vingadores começaram a aparecer. Foi uma briga tremenda e as coisas ficaram meio complicadas. Era uma extensão aparentemente interminável de guerreiros lutando por suas vidas. Nossos heróis estavam jogando batata quente com a manopla do infinito. E as coisas começaram a ficar totalmente sombrias para os mocinhos. Você pode estar pensando que esse teria sido o momento perfeito para um grande influxo de drones, mas há uma razão pela qual eu acho que teria terminado mal. Isso aconteceu em Longe de Casa. You're in the strike zone. The chance of getting hit is... Fire all the drones now! Sim, fogo amigo existe, e eu não gosto que nossos heróis corram o risco de sofrerem ferimentos graves graças a um exército de drones explodindo tudo.
Mesmo que Tony fosse capaz de comandar os drones para atacar apenas os inimigos, sabe-se que acidentes acontecem. E se ele fica sentado gerenciando drones, então ele não pode usar todo o seu traje de Homem de Ferro. Isso não parece uma troca muito boa. Mesmo alguém tão brilhante como Tony Stark tem limites para ser polivalente, e uma frota de drones poderia tê-lo distraído. Ah, e se você quiser uma prova irrefutável de que o Homem de Ferro com EDITH não teria ajudado a derrotar Thanos, eu tenho. How many did we win? One. Nessa pequena parte de Guerra Infinita, bem aqui, o Doutor Estranho olhou para mais de 14 milhões de futuros possíveis, e eu vou arriscar a supor que Tony tentou usar EDITH em pelo menos um deles. Mesmo assim, o Doutor Estranho disse um, e não apenas um, a menos que você integre um IA com um par de óculos escuros legais e voar com um monte de drones por aí. Se Tony usasse EDITH, na melhor das hipóteses, ele poderia ter tornado a luta um pouco mais fácil para seus aliados. Na pior delas, ele poderia ter ferido acidentalmente alguém ao seu lado, ou pior. Agora sabemos tudo isso porque claramente somos brilhantes, mas Tony não sabia disso indo para a batalha final. Portanto, ainda precisamos pensar sobre por que Tony não tentou utilizar EDITH em nenhum momento durante o Ultimato. E acho que isso pode ter algo a ver com o período de tempo em que ele criou os óculos. Como disse antes, acredito que ele projetou os óculos durante o salto temporal no Ultimato, um ponto em que se sentia mais sozinho do que nunca. Em Capitão América Guerra Civil, os Vingadores se fragmentaram e Tony e Steve Rogers não estavam exatamente em bons termos. E se isso era ruim, as coisas estavam um pouco tensas no início do Ultimato também. Zero zip nada. No trust. Liar. Na Era de Ultron, descobrimos que Tony estava apavorado quando a Batalha de Nova York revelou que havia inimigos que ele não poderia derrotar sozinho. Capitão América garantiu que eles poderiam derrotar qualquer coisa juntos. Em seguida, todos trabalharam juntos para derrotar Ultron, o que provou que estava certo ao falar da importância de se trabalhar em equipe. E depois de passar pela Guerra Civil e a dizimação, ele sentiu que não tinha ninguém, e isso provavelmente levou à criação de EDITH, uma espécie de companheiro de equipe artificial. Mas finalmente a equipe voltou a se reunir com um plano para consertar as coisas. Tony e Steve deixaram o passado para trás. Se Tony criou EDITH para compensar a falta dos outros Vingadores, então isso explica por que ele não precisava mais dele nesse momento. Mas ele os deixou para trás por Peter Parker, para serem dados a ele se Tony não estivesse mais por perto e fosse Peter quem precisasse de apoio. Todos sabemos que Tony sempre foi bom em estar ao lado de Peter, mesmo que ele não estivesse realmente lá. Thank God this place has Wi-Fi or you would be toast right now. Mesmo antes de EDITH, Tony tinha o poder de usar trajes do Homem de Ferro controlados remotamente, sempre que quisesse, e eles eram incrivelmente eficazes. Quero dizer, eles não podiam fazer nada, mas estavam muito perto. You want to just kiss it on the facial slit? Depois do Homem de Ferro 3, Tony esfriou com seu exército de super trajes, mas claramente manteve alguns por perto para checar Peter no mínimo. Então ele teve a opção de ter armas remotas lutando por ele, mas ele optou por não utilizá-las na maioria dos casos. Uma razão para isso pode muito bem ser o fato de que ele luta para se afastar do traje, e mais ainda do que o sentimento de responsabilidade pessoal que ele tem quando vê problemas. Porque, como todos já sabemos, That's what heroes do. Tony não é alguém que permite que outras pessoas lutem por ele, mesmo que isso signifique arriscar sua vida. E isso pode ter algo a ver com um de seus maiores exemplos de desenvolvimento de personagem no MCU. Outro fator que pode ter impactado sua decisão de deixar EDITH para trás pode ser atribuído ao primeiro filme do Homem de Ferro. Eu sei, parece que foi ontem que Tony estava vestindo um super traje pela primeira vez. Ele aprendeu várias lições importantes durante o filme, e uma delas foi que as armas podem ferir as pessoas, mesmo que sejam realmente lucrativas. Ele percorreu um longo caminho desde então. Sua empresa, Stark Industries, criou uma tecnologia perigosa que foi vendida e usada para ferir pessoas, algo que Tony achava muito difícil de justificar quando era uma dessas pessoas. Depois que Jensen morreu por ele naquela caverna, ele decidiu fazer algumas grandes mudanças em sua vida. Thank you for saving me. Don't waste your life. Ele fechou a divisão de armas e começou a fazer justiça com as próprias mãos. Sentar e deixar outras pessoas ou projéteis fazerem o seu trabalho não é o estilo de Tony, e mesmo quando ele envia trajes com controle remoto, é ele quem os controla. Ele não teria sido capaz de devotar a inteligência necessária para comandar os drones e lutar contra Thanos por conta própria. E dado que sabemos sobre seu personagem, não tenho dúvidas de qual escolha ele faria. O Capitão América uma vez duvidou que Tony fosse o tipo de pessoa que suja as mãos, mas já se provou que ele estava errado muitas vezes nesse ponto. Não podemos ver o futuro, mas o Doutor Estranho pode com certeza, e com base no que vimos acontecer entre ele e Tony, parece que os óculos EDITH não teriam ajudado a derrotar Thanos de nenhuma maneira significativa. Ou será que Tony realmente interpretou mal o sinal com a mão do Doutor?
E ele estava apenas dizendo a ele para colocar seus óculos escuros maneiros, porque o seu futuro seria muito brilhante. Mas de alguma forma não acho que esse seja o caso. E mesmo que Peter realmente tenha fracassado em sua tentativa com aqueles óculos, ele provavelmente será capaz de colocá-los em bom uso em algum momento no futuro, agora que ele sabe como não atirar drones em seus colegas. Você acha que ter acesso ao EDITH teria mudado o Ultimato para melhor ou foi inteligente deixar a grande revelação para longe de casa? Diz pra gente nos comentários e inscreva-se para mais vídeos aqui no Se Liga. Obrigado por assistir e até a próxima!